O outro painelista é o Pedro de Senzi Moraes Pinto, economista, contador formado pela Unicamp, com MBA em Finanças e Controladoria pela FGV São Paulo, com especialização em empreendedorismo e inovação em Stanford, Califórnia, sócio fundador da Terça da Serra, atua como diretor-geral do escritório administrativo da rede em Campinas, São Paulo. É o responsável direto pelas áreas administrativa, financeira, recursos humanos e expansão. Dentro de um fórum dirigido para as ILPIs privadas, é muito importante termos o enfoque da gestão. A gestão é o que nos move, o que faz com que as nossas casas funcionem e possamos cuidar bem dos nossos hóspedes. Então, com a palavra, a Joyce Duarte Caseiro Moraes. Olá a todos, um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite, por a gente ter esse espaço, que é um espaço tão importante para a gente contar um pouquinho da nossa história, da história do Terça, e também um pouco dos bastidores, né, de todas as dificuldades que a gente passou ali na gestão e como que a gente conseguiu resolver uma a uma. Deixa eu passar o slide. Então, eu sou médica, formada pela Unicamp em 2010, tenho especialização em gestão de projetos, MBA em marketing pela ESPM e sou uma das sócias fundadoras do Terça. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Já foi apresentado, mas reforçando, eu sou economista, contador, especialista na parte de gestão financeira de empresas, e venho apoiando aí como sócio fundador da Joyce, esse projeto Terça da Serra no Brasil todo. Nas horas livres, somos casados, Nós somos né? Marido e mulher também. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da história, até para a gente ter um pouco de contexto para falar depois do bastidor. Tudo começou em 2014, quando meu avô teve diagnóstico de Alzheimer. Como a doutora Ana já contou aí na primeira palestra, a responsabilidade na cultura brasileira de cuidar dos pais recai sempre sobre a filha, sobre a mulher. E foi o que minha mãe fez. Ela assumiu esse papel, mudou para a casa do meu avô para cuidar, assim, 24 horas dele, e foi uma catástrofe, porque ela não tinha especialização nenhuma, ela tentava cuidar com o maior carinho do mundo possível, mas ela acabou deixando de ser filha para virar realmente cuidadora dele. E eu, como médica ali, olhando isso, falei, gente, não tá saudável. Não tá saudável nem para o meu avô e muito menos para minha mãe. Vou para o mercado, vou pesquisar, vou encontrar o que tem de melhor no mercado para cuidado com os idosos. E eu percebi que é um mercado com muitas dores, com muita dificuldade. E falei, não, vou fazer um projeto próprio. Parei, estudei tudo que tem na Europa de melhores práticas, nos Estados Unidos de melhores práticas. O Pedro foi para lá conhecer algumas unidades, adaptamos para a realidade brasileira e eu inaugurei em 2014 mesmo o primeiro residencial, numa cidadezinha bem pequena, 60 mil habitantes, aqui bem próximo de Campinas. E a necessidade era tanta, não tinha nenhuma ILPI privada na cidade. A necessidade era tanta que quando eu inaugurei com a casa cheia. Aí o Pedro até me ajudou nesse começo, vários amigos nossos olharam e falavam, nossa, Jó, que legal, que projeto legal, cuidar de idosos, excelente, quero levar para a minha cidade, porque lá também não tem. Aí a gente conversou, falou, nossa, como que a gente faz isso, uma consultoria, como que a gente mantém qualidade depois no bastidor? E aí surgiu realmente a ideia de franquia para ajudar as pessoas a levarem realmente esse cuidado para todo o Brasil, para onde ele realmente fosse necessário. E aí foi de 1, 2, 10, hoje estamos com mais de 120 unidades, mais de 20 estados brasileiros, já 60 em operação. Hoje, 1.000 idosos moram conosco, a gente cuida atualmente de 1.000 idosos. E quando você fala em 1 unidade, 2 unidades, 10 unidades, 120 unidades, o que eu percebi no bastidor é que as dificuldades eram sempre as mesmas, era muito recorrente.
E a principal, a que mais me chamava atenção e a que eu mais tive dificuldade de resolver desde a primeira unidade foi a rotatividade dos colaboradores. A gente inaugura a unidade, a gente vai lá com aquele amor, com aquele carinho, contrata os funcionários, treina, dá 6 meses, já não é mais ninguém do começo, já mudou todos esses cuidadores. A gente fala, caramba, às vezes o cuidador sai por R$50, vai para um outro local, vai para um atendimento domiciliar. A gente precisa resolver isso. Como resolver isso da melhor maneira? Como que eu consigo engajar esse funcionário? Nós desenhamos dentro do Terça um plano de carreira para a equipe de cuidados, mas um plano de carreira bem simples, super fácil de ser aplicado, que olha com muito carinho para a rotina e o que mais atrapalha a nossa rotina. O que a gente olha? Se o funcionário faltou, porque uma falta de funcionário atrapalha demais, onera depois folha de pagamento. Se o funcionário chega atrasado, se ele está engajado ali na rotina, se ele tem algum tipo de insubordinação. Com isso, eu consigo trazer para o consciente quem são os meus melhores funcionários e mensalmente bonificar essas pessoas, anualmente pegar uma média dessas avaliações e realmente aumentar um pouquinho o salário. Claro, com tranquilidade, senão o financeiro aqui fica um pouco bravo. Mas realmente empoderar essa equipe de cuidados para a gente ter sempre as melhores pessoas ali, porque querendo ou não, a gente está cuidando de idosos, então a gente precisa realmente ter pessoas muito engajadas. E aí, estando ali no dia a dia, fazendo plano de carreira e tudo mais, eu percebia que cada plantão era de uma maneira diferente. Cada plantão era de um jeito. Nossa, o plantão par é maravilhoso, a rotina anda, tudo funciona, é tudo excelente, fica tudo limpinho, layout organizado. Aí no plantão ímpar, você já vai até com aquela sensação, você entra no carro para ir para o residencial, você já vai se falar, meu Deus, é o plantão problema, vai ter BO, a rotina vai atrasar, vai ser uma dificuldade, como que eu resolvo isso? Treinamento. Eu falo que as pessoas, elas não vão para o plantão falar, nossa, hoje eu vou sacanear, hoje eu vou atrasar a rotina. Não, elas não são pessoas ruins, elas são pessoas mal treinadas. A gente precisa muito ter esse pilar de treinamento de bastidor. E eu gosto muito de dar um exemplo assim, bobo, mas é um exemplo que a gente consegue visualizar isso. Plantão par, que é o meu plantão ótimo. Chega ali o cuidador, ele pega a idosa, ele vai dar banho com o maior carinho do mundo, seca a idosa, leva para a cama, vai pentear o cabelo, pega a escova de cabelo, penteia o cabelinho dela e guarda a escova de cabelo. Plantão ímpar, que é o nosso plantão problema. Chega o cuidador com o maior carinho, vai lá, pega a idosa, leva, dá banho, traz para a cama, enxuga, vai pentear o cabelo e cadê a escova de cabelo? Procura dentro do guarda-roupa, e aí procura no criado mudo, procura na outra gaveta, achou no banheiro, vai lá, penteia o cabelinho dela, leva ela para o refeitório. Nisso, tem pequenos momentos de tempos perdidos que no final da linha, um banho que era para demorar 30 minutos, demora 45. Isso vira uma bola de neve e o plantão acaba virando o caos. E a gente acaba não entendendo por quê. Treinamento. Se a gente treina, se a gente organiza, se a gente dá toda a assistência de bastidor, o plantão fica uma tranquilidade. Protocolo, manual, eles ficam super sabendo o que fazer, a hora certa de fazer e com tudo ali disponível para eles poderem fazer. E aí aquela coisa, nossa, treinei, organizei, saio para ir para casa, mas é batata. Eu saía, dava 5 minutos, começava a tocar meu telefone. Falava, gente, não é possível, parece que as coisas só acontecem quando eu saio do residencial. Eu preciso ter alguma maneira de olhar se eles estão fazendo realmente o que eu treinei, se a rotina está sendo adequada, se o cuidado está sendo adequado. No começo lá, acho que até a 10ª unidade, né, Pedro, a gente conseguia muito monitorar com câmeras ali nos ambientes, a gente monitorava a distância pelo celular mesmo. E aí, com o crescimento da rede, a gente conseguiu organizar um monitoramento centralizado aqui em Campinas. E aí, acho que muita gente deve estar pensando agora, nossa, Joyce, mas
Que problema, né? Porque agora a gente tem a LGPD, exposição de idoso. Só abrindo um parênteses aqui, hoje é uma empresa especializada em monitoramento de idosos. É um circuito fechado, a gente não abre para familiares, porque se o familiar está ali no refeitório olhando o idoso, que é o hóspede dele, ele também está olhando os outros hóspedes. Então, isso é uma exposição. Então, isso é uma coisa que a gente realmente não faz. É uma empresa com acesso restrito, ninguém entra, e é uma empresa com 100% dos funcionários da área da saúde, e 100% treinados para dar aquela assistência em loco. Falo que a melhor sensação com isso é aquela coisa de deitar à noite no travesseiro e conseguir dormir tranquila, sem estar com aquela ansiedade, porque eles estão olhando o tempo inteiro o cuidado que a minha equipe em loco está fazendo. E aí, ó, por último, assim, nossa, a gente organizou tudo, tá monitorando, tá maravilhoso, e, nossa, baixa a venda de contrato. É um contrato que entra no mês, 2 contratos no mês. Nossa, o que a gente tá fazendo errado, né, Pedro? Até chegar no ponto de equilíbrio e tal. O que eu percebi? Eu fui fazer a lição de casa, fui fazer um cliente oculto. E o que eu percebi é que os gestores que estão lá na ponta, as pessoas que estão recebendo quem vai visitar, que é aquela filha que está cuidando do idoso em casa, o gestor, ele tem ele recepciona a pessoa e ele tem um discurso decorado. Ó, aqui a gente tem 6 refeições diárias, a gente tem fisioterapia 3 vezes na semana, terapia ocupacional 2 vezes na semana, e o nosso preço é R$6.000. Não, estamos fazendo muito, muito errado. A pessoa que está indo lá procurar o residencial, ela está assim, emocionalmente super abalada. A família toda está falando, nossa, você vai abandonar seu pai, você precisa cuidar. Então, realmente, a gente precisa mudar a nossa comunicação. E esse treinamento, eu falo que é um dos mais importantes que a gente faz dentro do Terça, para realmente não ser uma venda. A gente não faz uma venda, a gente faz um acolhimento da família. Traz essa pessoa para dentro, dá uma água, dá um café, anda com ela pela casa, converse, escuta muito mais do que fala, porque você consegue entender o momento de vida dessa pessoa. Você consegue fazer ela enxergar o pai dela morando ali, interagindo com os outros, a mãe fazendo as atividades. Então, é muito mais um acolhimento do que uma venda. E isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa realidade, para muitas vezes ajudar o gestor que está ali na frente a fazer essa conversão desse contrato de uma maneira muito mais adequada. E, mesmo com todos os problemas operacionais, a gente soluciona, não conseguia ver sobrar dinheiro no final. E aí o Pedro olhava para mim e falava, já sei. Pessoal, e aí é muito do complemento, né, que a gente faz hoje, a Joyce totalmente focada nessa área operacional, em toda essa parte de treinamentos, protocolos e tudo mais, e eu, como a minha especialidade financeira, entrei para poder auxiliar na gestão, principalmente aí do principal, como a gente não tem tanto tempo aqui, eu vou falar do principal item que a gente usa para fazer a gestão, que é um fluxo de caixa. E é uma coisa interessante porque eu tive também que aprender a simplificar um pouco as coisas, né? Porque eu vim de uma formação e trabalhei em empresas grandes e tudo mais, então tinha aquela ideia de que a gestão financeira era uma coisa mega grande, complexa, fluxos super bem definidos e tudo mais. E aí, quando você vai para a realidade de uma LPI, né, que é o que a Joyce estava operando naquele momento, você percebe que as coisas são muito mais simplificadas. São poucas contas para pagar, são poucas contas a receber, são alguns boletos para gerar no mês, pouco acesso a ferramentas robustas de gestão, sistemas, ERPs, nada disso é existente na nossa realidade de LPI. A gente sabe que isso não acontece. Então, eu tive que também fazer um exercício aqui para a gente poder simplificar a questão de como que a gente faz a gestão desse fluxo de caixa, né? Então, eu quero dar aqui algumas dicas para vocês do dia a dia, para entender que a gestão de fluxo de caixa não depende de um sistema complexo ou de um conhecimento muito grande de finanças, né? Qualquer pessoa consegue fazer
que tenha, né, ideia sobre essa questão de gestão de LPI consegue fazer uma boa gestão de um fluxo de caixa. O que é, né, o que a gente chama de fluxo de caixa? É um controle realmente das entradas e saídas de dinheiro. Se a gente for pensar realmente e simplificar, isso pode ser feito num papel, isso pode ser feito numa planilha simples, isso pode ser feito numa planilha um pouco mais sofisticada, mas de qualquer forma nada muda, é o que entra e o que sai de dinheiro dentro da empresa. E é isso que a Joyce me apresentou quando ela veio pedir a minha ajuda nessa questão da parte financeira. Tava tudo no meu caderninho, tava ótimo. Ela me apresentou um caderninho com todas as entradas e saídas, ela falou assim, olha, eu acho que não dá dinheiro, porque no final não sobra, eu não estou conseguindo ter nenhum tipo de lucro aqui, né? E aí eu comecei a olhar as despesas, né? As despesas dela, né? E as entradas e tudo mais, e comecei a perceber que faltava uma correta classificação dessas entradas e saídas, né? Faltava manter uma contabilidade em dia. Então, todo mundo precisa ter um contador, né? Todas as empresas precisam ter um contador para fazer a parte de tributos, a parte de folha de pagamento, mas nem todo mundo conversa bastante com o contador e mantém essa contabilidade em dia, pede, né, os relatórios que o contador faz. E menos ainda, se a gente não classifica corretamente as entradas e saídas, não mantém a contabilidade em dia, a gente faz muito pouca análise desses números e resultados, né? A gente sabe que a rotina de fazer uma gestão de uma casa de repouso é muito desgastante, e a prioridade é cuidar dos idosos que estão ali, cuidar dos colaboradores. E a análise financeira, né, a análise do resultado mensal acaba ficando um pouco de lado. A gente fala, a realidade de todos, né? Mês que vem eu vou arrumar essas contas e eu vou sentar e vou olhar onde que está indo o dinheiro. Não, mês que vem eu vou dar uma olhada. Não, o próximo mês eu prometo que eu vou fazer. Não, ano que vem certeza que eu vou ter as contas em dia. E aí a gente acaba postergando tudo isso e não fazendo essa gestão. Então eu queria dar algumas dicas rápidas aqui para a gente de classificação, mesmo para quem faz em caderno, em planilha e tudo mais, tudo isso dá para ser classificado. Então separar um pouquinho do que é uma entrada operacional e uma entrada não operacional. Por que isso é importante? Porque a nossa ILPI, né, as nossas ILPIs, elas têm que dar um resultado positivo operacional, né, pelo menos um resultado positivo operacional, ou seja, todas aquelas entradas de receita de hospedagem permanente, temporária, diária, pernoite, tudo que esteja relacionado ao cuidado do idoso, ao serviço prestado diretamente ao idoso, é uma entrada operacional. E tudo aquilo que é entrada não operacional seriam aquelas que são reembolsos, às vezes, de familiar. Então, a casa compra alguma coisa para algum idoso, a família reembolsa, algum aporte que o sócio tenha que fazer no dia a dia, né, para poder suprir alguma necessidade temporária de caixa, tomar algum recurso, uso do cheque especial. Tudo isso tem que ser classificado, são entradas de dinheiro, né? São entradas, entram no seu caixa, mas eles não necessariamente são operacionais. Então, às vezes, a gente tem uma impressão errada, que entrou bastante reembolso de familiar, então o meu valor aumentou. Na verdade, não, isso é não operacional. Isso você não deve considerar para uma boa gestão da sua ILPI como que isso foi uma entrada que faz parte da sua operação, tá? Ou seja, para ter uma operação saudável, quanto mais entradas operacionais você tiver, melhor. Aí a gente tem as saídas, né? Então, as saídas operacionais também são todas aquelas que estão relacionadas ao dia a dia do idoso, ao dia a dia do cuidado do idoso. Então, eu listei algumas aqui: aluguel, água, luz, telefone, folha, prolabore, imposto, supermercado, hortifruti, açougue, contabilidade, manutenção. Mas tem outras despesas, a gente sabe, aí pelo menos umas 25 a 30 classificações diferentes de despesas operacionais. Todas essas despesas operacionais, elas estão relacionadas diretamente com o dia a dia do idoso. Quanto mais idosos você tiver na casa, quanto mais cuidadores você tiver, quanto mais luz você vai gastar, mais telefone. Então, tudo isso está diretamente relacionado ao seu dia a dia operacional. E o que eu separei, uma coisa assim, nesse exemplo que a Joyce deu, que fez muita diferença para a gente lá? Investimentos na casa. Esses investimentos são temporais. Então, você compra um mobiliário novo, você compra uma televisão nova, coloquei um ar-condicionado num quarto, são investimentos temporais e que eles são o que a gente chama de ativo imobilizado, ativo fixo, tem um longo prazo de duração, então eles não devem ser confundidos com despesas operacionais. Você faz um investimento e depois ele tem um retorno, mas ele não aumenta, não onera o seu dia a dia
operacional. Então, ampliações no imóvel, compra de novos equipamentos, precisei comprar enxoval. O correto é você classificar todas essas despesas até para você entender se você tem as suas entradas operacionais menos as suas saídas operacionais, se você tem recurso para fazer pela própria casa novos investimentos. Entendeu? Isso é uma classificação super importante que confunde bastante às vezes. A gente, principalmente quando abre uma ILPI nova, a gente fala, vou parcelar aqui a marcenaria, vou parcelar a obra, tudo mais, e você começa a operar com esses parcelamentos. Então, você tem que pagar, às vezes, 5 mil para o marceneiro todo mês, durante 10 meses, e você coloca isso dentro do fluxo operacional, parece que a sua casa está faltando 5 mil, mas, na verdade, isso é um investimento que tem começo, meio, fim e longo prazo de duração. A mesma forma as retiradas, né? Se você faz uma boa apuração entre as entradas operacionais e as saídas operacionais, você vai saber se sobrou dinheiro para investir e se sobrou dinheiro para retirar. Porque também tem muita gente que confunde, né? E isso é uma coisa que a gente fala muito para os nossos franqueados, e eu também, a Joyce já aprendeu bastante também sobre isso. A gente não pode misturar as contas pessoais, pessoa física, com as contas da pessoa jurídica. Isso é um erro muito comum, né? Então, eu preciso pagar uma conta de luz da minha casa, tem um pouco de dinheiro na minha empresa, eu vou lá e pago essa conta de luz para a empresa. E aí você acaba contaminando o seu resultado operacional e dando a impressão de que ele não está lucrativo ou que ele não tem sobras. Então, essas classificações, né, por mais simples que pareça, fazem muita diferença no dia a dia. Aqui é um modelo, né, de uma planilha de gestão financeira, para vocês terem uma ideia que a gente controla nas nossas unidades do Terço da Serra. E então a gente começa o controle lá pelo subtotal 1, que são todas as entradas, depois o subtotal 2, que são todas as despesas operacionais, e aí entra o principal número que a gente olha, que é esse saldo das operações, o resultado operacional da sua unidade. Esse número é o principal. Se esse número estiver positivo, é que a sua unidade, a sua ILPI está saudável. Então, ela tem realmente uma sobra de caixa operacional. Tudo que entra dos idosos e tudo que sai para cuidar dos idosos está ok. Depois a gente separa entre investimentos, empréstimos, aportes e retiradas para saber exatamente o seu fluxo de caixa livre, ou seja, quanto sobra de dinheiro efetivo no final da sua gestão. Com essa planilha preenchida, a gente consegue chegar aí falando agora já da análise, né? Então a gente falou da classificação, agora vamos falar um pouquinho da análise. A gente consegue chegar no modelo simplificado de análise do resultado do seu exercício, ou seja, resultado do seu mês, resultado do seu ano, onde você consegue entender as receitas de hospedagem, o imposto que você paga, normalmente as ILPIs, em média, operam pelo Simples Nacional, colocar todas as suas despesas classificadas nas principais linhas de classificação que a gente usa, pessoal, que hoje nas ILPIs é o maior gasto que a gente tem, ocupação, onde inclui toda a parte de aluguel, água, luz, telefone, gás, né? Tudo aquilo que está relacionado ao imóvel. Então, a gente sabe que esse gasto não pode superar hoje, por exemplo, entre 15% e 20% do total do seu faturamento. Você tem os consumos, os serviços de terceiro, tem que fazer marketing. As nossas unidades têm despesas também com a franquia. A gente tem sempre despesa bancária, tarifa, celular corporativo também, que a gente deixa um celular com cada unidade, e outras despesas. Apurando isso, você vai saber o seu resultado final. Depois de apurar o resultado final, novamente falando, vem os investimentos, empréstimos e créditos, aportes e retiradas, para ter o seu fluxo de caixa livre. Então, assim, a gente deu uma geral, né, na questão da gestão financeira. Eu acho que tem muito mais, né, para a gente falar sobre isso, mas como o tempo é curto e a gente poderia também... ficar horas. Né? Isso dá uma palestra, dá um curso de uma semana, mas eu fiz bem resumido para que a gente tenha tempo também de ter aí perguntas e respostas. E também queria aproveitar para agradecer bastante ao convite para a participação do evento, né? A gente acredita muito no associativismo entre as ILPIs, a nivelar o nosso mercado por cima. E também queria colocar aí à disposição para compartilhar com todos vocês, né, com quem tiver interesse, a nossa planilha padrão de gestão de fluxo de caixa da Terça da Serra, para que vocês possam utilizar e tirar dúvidas e fazer
o que vocês né, a gestão das suas ILPIs aí com a nossa planilha. Deixar os nossos contatos também e abrir aí para dúvidas e perguntas em geral. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Como vocês estão acostumados, já apareceu a famosa plaquinha aquela dos 5 minutos. Então, já estamos andando nos 5 minutos. Eu queria aproveitar a experiência de vocês com essas 120 unidades distribuídas por todo o Brasil. Como é que tem sido a questão da fiscalização com vocês? Ela é uma situação geral, mais requalificada em todo o Brasil, ou tem muitas diferenças de estado para estado? Como é que isso funciona? Se pudesse falar isso rapidamente para nós. Olha, resumindo bem rapidamente, ela é muito diferente em todos os estados, vai muito do entendimento da RDC, principalmente. Para resolver isso, a gente até montou dentro da franqueadora aqui em Campinas um departamento, é o nosso departamento de regulatórios, para apoiar cada um dos franqueados a responder, a organizar, a se adequar da melhor maneira possível, porque obviamente ninguém quer fazer fora da lei, quer fazer errado, mas adequar da melhor maneira possível, para sempre focando no melhor atendimento ao idoso. Porque às vezes vem alguns questionamentos que até inviabilizam o projeto, se a gente for realmente colocar em prática. E aí eu acho que o mais correto é sempre abrir uma boa conversa com vigilância. O Ministério Público sempre foi muito parceiro em todos os lugares do Brasil, ele sempre ajudou demais. Então, sempre uma boa conversa, uma boa interpretação da regra ali dentro de uma conversa mesmo, acho que é o que mais está sendo, assim, excelente para a gente. Certo. E uma outra questão também que gostaria de colocar para vocês, já foi falado aqui no início, né, a questão da lei da enfermagem, né, a gente sempre reconhecendo que são os pilares do nosso residencial, a enfermagem, os enfermeiros e técnicos e cuidadores, né? Mas esse projeto chegou de sopetão e as empresas pequenas, principalmente, vão ter enormes dificuldades. Queria ver se vocês já têm uma análise sobre isso, como é que isso vai impactar nas unidades de vocês? Olha, a gente analisando bem friamente, assim, vai impactar bastante. Num primeiro momento vai impactar, porque hoje, culturalmente, as famílias procuram os residenciais mais próximo que tem da casa dela, para ficar próximo ali do familiar. Então, hoje, até pela RDC, a gente pode recepcionar grau 1, grau 2 e grau 3. Lá fora, na Europa, que é um mercado muito mais desenvolvido que o nosso, eles já conseguem segregar nas unidades, unidade que é grau 1, unidade que é idoso dependência grau 2 e unidade grau 3. Hoje, como a gente recebe até o idoso grau 3 na mesma unidade, a gente precisa da enfermagem sempre presente, porque o grau 3 necessita da enfermagem. Da PL da enfermagem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Covid, com a tecnologia no Brasil. Tudo andou muito mais rápido. Então, com a PL aprovada, vai trazer uma rapidez nesse amadurecimento do mercado, porque a gente vai precisar olhar em realmente fazer casas específicas para grau 1, para grau 2 e para grau 3, para conseguir dimensionar melhor as equipes e não onerar as unidades que, por exemplo, tem só idosos grau 1. Tá ótimo. A gente certamente teria bastante mais para explorar o conhecimento e a expertise de vocês, né? Mas, infelizmente, o tempo nos corre aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer pelo conteúdo trazido. Certamente vai ser de muita valia para todos que estão aqui, tanto presencialmente quanto online. E, como vocês já disseram, vai estar disponível a planilha, que eu acho que vai ajudar muita gente. É uma planilha simples, mas bem completa, que eu acho que faz falta para bastante gente. Nós precisamos conversar mais.
Muito obrigado. Legal. Maravilha. Estamos à disposição. Totalmente Muito obrigado, à disposição. gente. Muito obrigada, Bom evento para pessoal. todos. Nossos agradecimentos a Pedro de Senzi Moraes Pinto, Joyce Duarte Caseiro Moraes e Rogério Guaraldi por suas participações.